Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 47 e capítulo, é tanto capítulo que eu até esqueço, capítulo 14, né? Os fluidos. Mas aqui nós estamos no tema formação e propriedade do perispírito, né? Então, a questão agora é a questão de número 9, no livro A Gênese, né? Então, Kardec aqui, ele continua dizendo assim: a natureza do envoltório fluídico, né? A natureza do envoltório fluídico, a natureza do perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Desculpa. Olha só para você ver que coisa mais importante. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então nós vemos aí que o espírito, o ser mais elevado, o envoltório fluídico dele é mais diáfano. E o espírito mais inferior é natural, é de propriedade mais grosseira. Agora nós temos que entender uma coisa: mais grosseira ou mais diáfana, independente, todos oriundos do fluido cósmico universal. É óbvio, e nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores, que o espírito, ele aure todos os elementos perispirituais na atmosfera do planeta, né? Onde ele encarna e não reencarna. Por que nós temos que separar uma coisa da outra? A vó hoje está aqui fazendo gracinha aqui, só porque eu falei para ela, como eu fiz um vídeo comentando que ela estava no toco, ela não ia falar tão cedo, ela está desse lado de cá. Mas você sabe que... Porque na verdade é vó minha mesma, você entendeu? Foi vó consanguínea mesmo. Se ela mudar o nome dela para Leontina Luísa Barbosa, você entendeu? Eu posso até pensar em tirar ela do toco. Que negócio é esse? Primeiro Barbosa, viu, vó? Então, nós já esclarecemos aqui nos vídeos anteriores
que o espírito ele aure na atmosfera do globo ao qual ele encarna. Dando-se sequência. Por que encarna e não reencarna? Porque quando o espírito, eu já vou dar uma sequência assim, ó. Quando o espírito reencarna, ele já reencarna trazendo consigo o teu perispírito aurido em existências passadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você, eu não sei quantas reencarnações, quantas vezes você reencarnou no planeta Terra. Mas vamos pensar da seguinte forma, que você reencarnou 1 milhão de vezes. Nossa, que tanta encarnação. Não, mas isso não é nada. Isso é insignificante perante o tanto que não existe para frente. Mas vamos pensar que você reencarnou já 1 milhão de vezes. Neste 1 milhão de vezes, o teu perispírito atual com você se encontra. Lá, na primeira vez, quando você foi encarnar, é que o teu espírito auriu da atmosfera do globo todos os elementos para a sua formação. Conforme você vai evoluindo moralmente, o teu perispírito também ele te acompanha. Agora, conforme você se perde moralmente, não vamos dizer assim que o teu perispírito se perde também. Mas por ele ser olha que coisa interessante, mas por ele ser o modelador da forma, tudo nele fica registrado. Todos os teus atos, todas as tuas imoralidades, fica no teu perispírito registrado. Então, de certa forma, nós somos responsáveis também pela limpeza, vamos assim dizer, pelas condições diáfanas do perispírito e também pela grosseria dos elementos do perispírito. Olha só para você ver. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer. Pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Você viu só? O espírito menos adiantado, ele não pode. Olha só. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Então, mesmo que eu queira espiritualmente mudar para o planeta Júpiter, ou Saturno, ou Marte, porque são os mais evoluídos que nós temos no sistema solar, mesmo que eu queira, eu não posso, eu não consigo. Por esses fatores.
Quais fatores? Morais. A imoralidade. Os elementos oriundos da imoralidade registrados ainda no meu perispírito, que por vezes faz parte da minha índole. Então, conforme o ser vai evoluindo, tanto o princípio inteligente quanto o perispírito, ele vai se tornando um diáfano. Então, a questão é essa. Para que o indivíduo deixe esse planeta de provas e expiações e reencarne em Marte, Júpiter, Saturno, ele tem que melhorar moralmente, intelectualmente. Ele tem que realizar uma grande mudança no seu eu, uma transformação, sem a qual é impossível. Por exemplo, só dar um exemplo assim, ó. O espírito menos evoluído, ele pode ser comparado ao óleo de comida, esse óleo que a gente usa na comida. Ele pode ser comparado ao óleo que a gente usa para fazer comida, o óleo frio, na água fria. Você já parou para prestar atenção nisso? O óleo frio na água fria não se mistura. Então vamos pensar que nós somos o óleo frio. Júpiter é a água fria. Nós não conseguimos passar para lá. Agora, é tão interessante que o óleo dificilmente ele consegue se misturar ao arroz. Observe para você ver quando você termina de fazer o almoço, que você termina de cozinhar o arroz ali. Geralmente, quando você abre a panela, você percebe que os grãos de arroz eles estão todos meio que lubrificados. Isso significa que mesmo quente, o óleo não se misturou à água. Ô bichinho danado, é? Parece que não é nada, mas é uma psicologia. Isso é psicologia. Então, Jesus mesmo nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas como você tem acesso a estas moradas? Através do amor. Não há nada mais significante que o amor pelo teu próximo, o amor uns pelos outros, a solidariedade, a humildade, a paciência, a resignação, a aceitação. É fácil, gente? Não é fácil. Fácil é falar. Fácil é a teoria. Difícil é a prática. Mas água mole em pedra dura, tanto que bate até que fura. Você já ouviu esse ditado?
uma hora perfura a pedra. Com o tempo. Tempo assim, no infinito. A eternidade. Então o espírito, para poder deixar este mundo físico aqui, ele tem que praticamente auto se desmaterializar. O espírito, para ele deixar esse mundo físico e ir para outros mundos mais evoluídos, ele tem que praticamente auto se desmaterializar do materialismo. Ele tem que se desapegar. Ele tem que se desmaterializar do materialismo. Você entendeu como é que é? Então, alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, com relação à matéria tangível, etéreo e imponderável, né? Com relação à matéria tangível, parede, mesa, né? Ainda é por demais pesado. O que significa isso? Muitos espíritos, eles não conseguem ultrapassar esses obstáculos. Uma parede, uma porta. Eles não conseguem, porque eles ainda encontram-se muito materializado. Olha só. Se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio, nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal. Olha só pra você como é que é as coisas aqui, ó. Por quê? Que constantemente nós estamos dizendo aqui que milhões de espíritos encontram-se por aí a vagar, vagando para lá para cá. Muitos espíritos dentro de casa, muitos espíritos nos bares, nos lugares de festas, nos lugares de promiscuidade, de orgia, né? Por quê? Tá aqui a resposta. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Eles acham que ainda estão vivos. Só que não é o perispírito que pensa que encontra-se encarnado. É o espírito ignorante ali, porque você sabe que o perispírito é um atributo do espírito. Você sabe que o perispírito é o condutor, o perispírito é o condutor do espírito. O perispírito é o condutor dos sentimentos, dos desejos e de tudo que acontece aqui no corpo físico, né? No entanto, o espírito ele utiliza
do perispírito para poder transitar na matéria. Então, o espírito ignorante, a ignorância tamanha que transfere para o perispírito aquela grosseria, vamos assim dizer. Transfere para o espírito aquela animalidade, aquela selvageria. Ele transfere para o perispírito aquela animalidade, aquela selvageria. Sabe? De forma que quando o espírito transfere para o perispírito essa animalidade, essa selvageria, essa grosseria, esse materialismo, esse apego às coisas materiais, aos bens materiais, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a maledicência, né? Apego a tudo quanto é coisa, ele sovina. Ele, espírito, ignora os acontecimentos que ocorrem na matéria, no corpo orgânico. Ele ignora. Por quê? Porque todos aqueles sentimentos primitivos que ele mentalmente possui, ele transfere para o perispírito. Ele transfere. Ao ponto dele achar que o perispírito é que é o teu corpo físico. Olha que absurdo, gente. Você conseguiu entender, né? Não precisa eu repetir, não. Com todo respeito. Porque se for para repetir, eu repito. Porque eu não tenho problema para repetir. Mas você observa. Ele começa a achar que o perispírito é o teu corpo físico. Até porque ele, naquele exato momento, ele não tem noção de que aquilo ali é perispírito ou corpo físico orgânico ou corpo orgânico. Ele tem aquele perispírito como um corpo físico. É aquilo que eu já disse outras vezes. Eu não vou contar a história toda, mas um amigo meu que chegou próximo ao caixão e ficou olhando assim, nele mesmo, ali deitado, o corpo orgânico era dele, e ele, espírito mais perispírito, olhando no corpo. Depois ele foi, sentou lá da mãe dele, abraçou a mãe dele, ela chorando, ele começou a chorar junto a ela. Então ali é o perispírito animalizado pelos sentimentos de imoralidades dele enquanto no corpo físico. Vícios e tudo isso que eu acabei de dizer, já que não preciso repetir mais, não é verdade? Então ele viveu para a matéria. Ele viveu para Barrabás. Ele viveu para satisfazer Barrabás. Ele não viveu para se lapidar. Ele viveu, com todo respeito ao termo, ele viveu para a imundície. Então, todos aqueles sentimentos dele, aqueles desejos, aquelas vontades,
todos aqueles vícios, ele foi transferindo para o perispírito dele. Foi transferindo. O perispírito não é o modelador? O perispírito não é o arquivo do espírito? Da alma? O perispírito é o arquivo. O perispírito é o modelador da forma. O perispírito, ele é o condutor dos desejos, dos sentimentos todos. Mas só que ele não é só o condutor. Ele é aquele que armazena também. O perispírito, ele possui 1001 utilidade. E ele não só possui, como ele tem milhões de utilidades. É realizado coisas com o perispírito que só daqui uns 10.000 anos que nós vamos tomar conhecimento de tudo que o perispírito é capaz de realizar. Vamos para o próximo vídeo.